Entendi. Muito louco isso, mano. Mas assim, o que eu tava te perguntando Sim, se isso serviu para a conversão de alguém. tipo É. assim, isso realmente era necessário? Tipo assim, isso foi útil? Tá, se era necessário, imagina que a gente fundou o McDonald's, nós dois. Imagina só. Aham. Aí, Gardeni começa a modificar o McDonald's. Eu acho que agora vai ter que ir formiga dentro do pão. Aí, como é o nome dele lá? João João Lucas. Lucas. João Lucas fala assim, eu acho que nem vai ser pão, vai ser folha de maniçoba. Eita, pô. Ou vai ficar Aí top. o outro fala, o molho, que nada, molho, vamos botar cachaça. Eu te pergunto, ainda é o McDonald's? Não. Não, Então né, nós dois que fundamos, o que a gente tem que fazer? a gente tem, mano, que pregar do jeito que a gente A entendeu. McDonald's Isso. do nosso, se a gente quer A ser gente tem que fiel. abrir franquia. A gente tem que abrir disse, franquia. rapaz, inclusive denunciar aqueles lá. Esse Exatamente. pessoal ainda, mas McDonald's não, é sanduíche de formiga, É outra tapioca, coisa. é outra coisa. Então existia um momento, com a chegada do Império Romano dentro da igreja, ela se transformou em outra coisa. Mas tipo outra completamente diferente. Primeiro, ela passou a ser um país. O Vaticano é um país. Agora, Jesus Cristo não veio fundar um país. Ela passou a ter um trono. Existe um trono de ouro. Trono de São Pedro. Isso não tem absolutamente nada a ver com aquela mensagem original, simples, entregue nas praias. Ela passou a ser dona de propriedades, ela passou a tirar reis. Cara, em Cruzeiro do Sul, a Igreja Católica é dona de um verdadeiro império ali dentro. Não, eu mano. passei numa cidade, não vou dizer onde passei num certo lugar, onde uma santa tinha uma salina, uma produção de sal. Uma santa. Uma santa. A santa era dona da salina. Então isso não tem nada a ver com o projeto inicial. É aquela hora que o McDonald's virou Outra coisa. Virou O lanche da esquina. Pois é. Não, nem o lanche da esquina, nem Porque ela não vende nenhum lanche, né? É. Nenhum produto certo ela vende. E aí né? outra coisa, ela passou a tirar reis e colocar reis. Entendeu? Triste do rei que se revoltasse. Você sabe por que existe a igreja anglicana? Que é a igreja oficial da Inglaterra? Não. Porque um dia o rei Henrique VIII falou, dane-se, tô fora. E aí ele fundou, que também está errado, ele fundou a própria igreja, que é a igreja ortodoxa anglicana, é a igreja oficial da Inglaterra. E quem é o papa? Ele falou, eu. Então, o chefe, a igreja anglicana não tem papa. O chefe da igreja católica é o rei ou a rainha. Caramba, então tipo a rainha Elizabeth... Ela é a chefe da igreja anglicana. ela E é em um breve, papa. quem vai ser o rei? Charles. Aquele menino bom, comportado. Entendi, bem E bom. depois um daqueles príncipes nossegos vai Sim. ser o rei. Nossa, entendeu? cego. Então, por que existe a igreja anglicana? Porque o Papa oprimiu tanto os reis. Tem a história de um rei. Aliás, a história da igreja anglicana, que me perdoe os anglicanos, né? Que me perdoe meus amigos anglicanos, às vezes nem gosto que eu toco muito nessa história. O rei, Mas se eles não gostam, tem alguma coisa errada. o rei Henrique VIII estava de casinho com uma bonitona lá, uma Entendi. gostosona chamada Ana Bolena. Sem julgamentos, inclusive. Ana Bolena. E os dois... Ana Bolena tem cara de ser Ana latina. Bolena, a menina era um horror e tal, e gamou o Henrique VIII. Aí a mulher dele chegou e falou, você não pode fazer isso. E você tem que deixar a Ana Bolena, porque senão eu vou dizer o Papa. Ele disse, vá dizer. Eita, pô. E a mulher dizia, e o que o Papa fazia? O Papa excomungava os reis. Tem caso de rei esperar uma semana na neve para falar com o Papa. E ele dizia assim, olha, diga a ele que espere, porque ele precisa saber quem é que manda aqui. E a pior coisa era você ser excomungado. Existiram reis que foram excomungados pelo Papa. E quando você era excomungado, você não existia. É pior, muito pior do que não ter CPF. Muito pior do que não ter Pix. Porque assim, se tu passar numa calçada, o cara não passa na calçada que tu passou. Se tu tiver uma roupa para lavar, ninguém podia trabalhar para ti. Você virava um verme. E os reis morriam de medo de serem excomungados pelo Papa. Aham. Ele fala assim, se o Papa falasse, está excomungado, ele falava isso em documento oficial. E os católicos do mundo inteiro teriam que tratar aquela pessoa como excomungado. Aí o Henrique VIII pagou para ver. Ele falou, rapaz, eu vou Deu um de doido. eu vou logo ser um maluco antes, entendeu? Porque também a Inglaterra já não estava aguentando. O problema disso é que surgiu uma série de sucessões de reis e rainhas que era engraçado na Inglaterra. O próximo rei era católico.
Ok. Aí tava tudo Aí certo. perseguiu os anglicanos. Uhum. O próximo rei era anglicano. Perseguiu os católicos. Entendi. Virou uma... Eu queria fazer uma Virou um pausa horror. aqui pra ouvir a Gardene, porque ela é Não, católica. eu tava esperando ele terminar de falar pra eu formular uma pergunta, mas pode perguntar. Não, eu queria saber se tu já tinha tido esse processo de... Pra quem não sabe, a Gardene é católica. Sim, gente. Mas ela é católica de verdade, né, Sim. Gardene? Assim, Você fez crisma e primeira comunhão. sim, todos os E ela sacramentos. vai à até o igreja, matrimônio. né? Aham. Sim. Eu entendo, né? Eu vejo como muitas coisas erradas na história da igreja, Uhum. entendeu? Assim, tem muita coisa, como essas histórias que ele tá falando. Só que eu tenho uma pergunta também pro pastor. Ele falou sobre a questão do McDonald's, mas como que o senhor vê agora essa abertura de várias pior, igrejas, pior. né? E Tá tipo assim, muito pior. o que eu penso? Eu sou católica, né? Participo, frequento. Mas eu costumo dizer, inclusive já disse aqui em outros podcasts, que não existe, por exemplo, uma religião que salva. E sim, obviamente, pessoas Obviamente não. dentro da minha igreja, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que, na verdade, não segue os mandamentos de Deus, não ama o próximo, não ama Deus, enfim. Tu tá entregando todo mundo, Gardene. Não tô entregando todo Gente, mundo. Estou falando nós que vamos existe entrar numa pessoas nós assim vamos entrar na na igreja fornalha. católica. Essa mesa vai pegar fogo daqui a pouco. Existe gente assim nas igrejas protestantes e eu acredito que em todas as religiões, porque são pessoas. Então, Aham. é o que eu sempre falo. Eu não julgo, eu não digo se alguém está certo, se alguém está errado, né? Sei das falhas. Eu falo assim da igreja católica porque lá atrás tem muita coisa assim mesmo. Muita coisa eu concordo. Que a pior coisa é a igreja se unir ao Estado. Concordo. E Entendeu? a pergunta é... Não, era O que, sobre eu o acho que que, eu é- achava. que eu acho dessa Não, tu abertura tinha uma de... pergunta, eu acho que tu esqueceu da tua pergunta. Não, eu Isso fiz que essa eu acho pergunta dessa sobre abertura a de gente tantas deu igrejas. exemplo do... Ok. Porque hoje em dia, tipo, vira competição, né? É, Tem porque, um baita e tipo, uma igreja. Acabou que Tá, findou então, numa pergunta que é o Gardene. seguinte: quem é o McDonald's afinal, nesse É, caso? porque, tipo, gente, a Quem é gente vê o até... Mac Jesus. A gente vê até igrejas que a gente fica assim, Vamos abrir abismado uma até com o lanchonete. nome, pô. Uhum. Você já viu aquela que é o Santo Cuspe de Jesus? É, canela de Jesus. fogo, etc. Gente, eu não... Tudo certo aí, meu querido? Ok, então, Gardene, deixa eu dizer Sim, uma sim. coisa. É muito pior do que da época de Constantino. Tal horror. Primeiro, a maioria das coisas que surgem não são igrejas. São empresas com Comércios, linguagem evangélica. Usam Isso é o um nome negócio de também. Deus. O cara descobre as palavras mágicas. É igual alguém já chamou isso de teologia do Alibaba. Você descobre as palavras mágicas. Aí, em nome de Jesus, não sei o quê, papá. E aí entra ele e os 40, né? Você tem o dom da palavra, né? Entra ele e os 40. E quem é o grande culpado por isso estar acontecendo, né? Por incrível que pareça, lá vai sobrar, é o jeito. Tamo junto, mano. Por incrível que pareça, o grande culpado são esses profetinhas de igreja, que ficam estimulando toda hora pessoas a abrirem igrejas. Não tem uma desgraça pior do que profetinha de igreja, desse profetinha de profetada. Então, o que acontece? O cara tá lá no presídio, quieto, tentando cumprir a pena dele. Aí o profeta de igreja vai lá no presídio, aí chega para ele e fala assim, olha, Deus falou comigo ontem, a teu respeito. E aqui já com os olhos lacrimejando, né? Fazendo leitura fria. Deus falou comigo a teu respeito, de que ele tem uma grande obra na tua vida. De que tu irás às nações, que não sei o quê, que o maluco entende? Ele entendeu, tem que abrir uma igreja. Entendeu? E outras palavras. Então cada um... Ele não entendeu que ele tem que fazer um curso de inglês pra estar preparado nas nações. Olha né? o potencial louco disso. É igual o Walking Dead, não acaba nunca. Cada maluco que sair, vai sair assim, ó. Eu sou o escolhido, eu sou o chamado. Deus me chamou para abrir uma igreja. Exatamente. Antigamente, um pastor era formado a duras penas, né?